questa vicenda. Allora, come voi sapete, le autorità locali, no, dello Stato, Santa Caterina, il governatore, il Presidente dell'Assemblea, insomma, hanno spinto per questo, e ovviamente anche la vostra lettera che consegnaste a suo tempo, mi ricordo l'ambasciatore, no? Poi l'ambasciatore stesso, l'ambasciata, ha fatto un'ulteriore, su mia sollecitazione, ha detto la sua su questo, ha detto che insomma bisogna intervenire, bisogna arrivare a una decisione. Quindi oltre a ciò io poi ho scritto ulteriormente di nuovo per far presente una novità, che il governo dello Stato avrebbe, io spero abbia, messo a disposizione un locale dove ospitare. Ho parlato con il segretario di Articolação Internacional, Juliano Freire, que ele me falou que tem uma estrutura onde vai hospedar todos os consulados. Já está sendo hospedado o consulado do Japão, do Costa Rica, e agora a Itália está disponível. A única então seria gratuito, né? Seria um comodato gratuito. A única condição que ele falou, já tem que estar pertinho uma parte comercial, porque para nós, para o governo do Estado, interessa relações comerciais com a Itália. Então eu falei com o Tullo Cavallazzi, ele está absolutamente disponível a pegar uma sala do lado para, digamos, promover o comércio entre os nossos dois países. Ele foi também falar com o secretário Freire e visitou essa estrutura. Ele está no centro de Florianópolis, uma região bem central, Avenida Rio Branco, me parece, né? Então, perto também, eu acho, também da Associação Italiana, lá. Sim, o Círculo Italo-Brasileiro. O Círculo. Santa Catarina. Sim, Santa Catarina. Então, vamos ver, se sono rose fioriranno, vamos ver. Eu acho que a decisão daqui a pouco vai sair, né? E que, então, eu queria que saísse hoje, né, na ocasião para dar o anúncio oficial, mas infelizmente não foi possível. Será provavelmente a nossa querida Tomara. Isso então são as notícias sobre que eu posso dar até agora deste questão, né, do porteiro consular. Pode voltar para trazer notícias, Salvatore? Olha, eu vou trabalhar na Direção Geral de Recursos Humanos. Então eu vou estar lá dizendo, como está sendo a coisa, então informo de primeira mão a Maria sobre este, espero, rápido decisão, né, do Ministério. Isso depende também da parte de técnica e também, obviamente, das despesas. Mas a gente já falou, olha, a parte do aluguel está resolvida porque o governo do Estado nos dá isso já ajuda. Um compromesso da parte loro, quindi c'è stato da parte del governo. Sim, eu vou falar com o secretário que também escreve, porque sabe, ele se compromete, mas hoje não tem nenhuma decisão. Tem que pôr no papel. Tem que pôr no papel. Isso. Tá bom? Também saber quais são os locais, a gente vai, também com o nosso horário, ver os locais que são adequados, tem que ter uma sala de espera, obviamente, para todo mundo que está lá. E vamos ver, eu sou bastante otimista que a gente vai conseguir logo, né? Visto que o tema é Sportello, tanto o vice-presidente gostaria de... Eu adiantei na semana passada para o presidente Eduardo que eu tive a oportunidade de falar com o interlocutor do governo do Estado, como de uma maneira, digamos, ainda informal, obviamente, e o interlocutor da Casa Civil. Sim, que é ele, depois depende tudo dele, né? Exato. Então, ele me relatou exatamente o que o senhor cônsul me disse. A Casa Civil tem conhecimento que existe uma interlocução dos secretários de Articulação Internacional e de um deputado que está articulando dentro da Assembleia Legislativa para que o Sportello em Florianópolis seja uma realidade. Contudo, como já existe essa tratativa, a Casa Civil não quer abrir uma outra linha de ação, porque como o governo brasileiro, digamos, são 37 ministérios, não é? Se eu não me engano. Em alguns momentos, os assuntos convergem
dentro de cada ministério acabam convergindo para o mesmo assunto, mas não faz sentido cada secretaria abrir um canal de comunicação, porque senão fica tudo muito confuso. Então esse interlocutor da Casa Civil me disse, obviamente, se houver interesse do consulado, que nós sabemos que tem, nós podemos agendar uma reunião com o governador, com os membros do Comitês e do consulado e pular essa etapa de articulação, porque já é do conhecimento do governador o interesse. Sim, né? ele escreveu. Então, basta agora escolher o caminho a seguir. Nós podemos fazer esse caminho, continuar nesse caminho que já está sendo feito, ou nós temos a possibilidade de interagir diretamente com a Casa Civil. Exato. E aí, eu, como falei para o Eduardo na semana passada, posso Manter o canal de interlocução aberto, mas aguardar as tratativas do fronte já aberto pelo cônsul. porque, inclusive, o interlocutor da Casa Civil tinha até pré-fixado uma data para o encontro, se nós tivéssemos interesse, dia 14 de abril. Mas como um atalho, digamos, um facilitador. Walter, ainda dentro da homenagem, da não. sede. Então, Não, sobre a sede nós... não, digo, na questão da sede, porque a sede ele contou. Eu conversei com o presidente para a gente registrar, assim, digamos, a presença e uma homenagem do Comitês e do Tidiel, cônsul. Achei muito, assim, individualista se eu fizesse Tidiel, homenageio, alguma coisa assim. Então, conversei com o presidente e a gente resolveu fazer um registro disso. E quero só esclarecer que era para ter uma placa mesmo escrita, mas a empresa que pegou o serviço me tinha me prometido, depois me prometeu, porque é colorido, porque isso, e me pediu mais 7 dias úteis. Portanto, pode ser que em maio eu te leve a Roma a placa original, mas enquanto isso a gente gostaria de registrar aqui essa presença. E eu vou pedir para a Ernesta e para a Paula, que são as mulheres do Comitês aqui, que façam a entrega a você. Vem aqui, nossa. Acho que aqui fica mais fácil, o espaço é maior. Ou vamos lá, Por favor, agora volta o presídio, né? Abrimos, né? As mulheres. É questão mesmo, você Abrir. Cuidado que é vida. Vai fechar, né? Não, são as mulheres novas. Você não vai chegar. Peraí. Deixei no carro. Aqui, presidente. Está no carro. Controla o microfoninho que eu ali, atrás do Grazie. Il nostro ringraziamento è per le operate decisioni in favore della comunità italiana e italo-brasiliana di Palazzo di Paolina e particolarmente per aver dotato la nostra circoscrizione di una nuova, degna e propria sede. Grazie a Volevamo tutti. ringraziare Facciamo la foto, dai, con il Presidente. E con Walter come rappresentante del CGIE. No, e te? No, lo faccio io adesso, aspetta. No, Maria, vai tu là. No, aspetta, intanto lo faccio. Ok, Un altro Ok. come... perfetto. No. Poi fazemos uma todos. Sì. Poi l'altra sarà di acciaio, perché il materiale di oro. A outra. Se questa è per La paghi tu però. Mas essa é bonita assim, foi a parede do Non volevo solo dire un'ultima cosa, come voi sapete uno degli obiettivi, cioè dei vari obiettivi che mi sono posto durante il mandato è anche quello di rafforzare un po' la nostra rete consolare onoraria, puntando maggiore forza
E vi devo dire che adesso quei consolati onorari che hanno l'apparecchiatura per le impronte digitali dei passaporti possono anche avere accesso proprio dal 2 di aprile, accesso anche a tutti l'anagrafe consolare, solo in visualizzazione, però questo aiuterà molto le persone perché praticamente possono controllare online già la situazione quindi è una grande cosa e ripeto, in questo senso stiamo rafforzando sempre di più la rete. Abbiamo ieri parlato con un possibile candidato a Cascaveo, che è anche una regione dove non ci sono i nostri rappresentanti. Posti quassù stiamo anche lì sostituendo l'agente consolare con una persona ovviamente che abbia tutte le caratteristiche. La stessa cosa a Concordia, in Santa Caterina. E poi c'è una richiesta del sindaco di Francisco Beltrán, che è là una zona di molti italiani, che vorrebbe avere un'agenzia consolare, però io temo, poi abbiamo già un corrispondente consolare, quindi un'agenzia significa praticamente richiedere al Ministero spiegare del perché, ci vorrà 1 anno e mezzo perlomeno per creare un'agenzia, è una cosa un po' difficile, però avendo un corrispondente a Cascavelle, un agente a Fossa, insomma, secondo me la cosa riesce a essere coperta, salvo poi i vostri anche, il Comite serve per questo, cioè indicazioni, ma io riterrei Cascavelle è molto più importante rispetto a Farsino Beltrán, anche se a Farsino Beltrán ci sono molti oriundi. Stiamo valutando la cosa, vedremo, insomma, però ripeto, il nostro obiettivo, il mio obiettivo che mi sono posto è quello di mantenere e rafforzare sempre la rete onoraria, che ci sta dando veramente una grande mano. Grazie a tutti, allora, di nuovo. I frutti sicuramente anche dopo la tua partenza ci saranno. Bom, eu passaria a palavra ao conselheiro Didier para talvez atualizações pela questão da última semana e aos conselheiros, caso quiserem fazer uso da palavra para essa parte de saudações antes de nós partirmos para as deliberações, ok? Obrigado, presidente. Eu vou ser breve dessa vez. Não tenho assim muitos argumentos a explanar, mas tenho uma notícia muito boa, finalmente, há quase 1 ano da nossa eleição, né? Finalmente foi assinado o decreto dos conselheiros de nómina governativa, publicado na Gazeta Oficial, e a nossa primeira reunião será em maio, né? Então, assim, eu queria até fazer um agradecimento pessoal e especial ao Elton Stoff, porque em alguma semana atrás, aí numa live, ele dizia que precisa fazer um movimento disso aí para o governo se mexer. E nessa reunião até comentei com ele, olha, a gente não está inerte, a gente tem mantido contato e finalmente ontem já recebemos a carta, né, digamos assim, da saudação final do conselheiro, do secretário-geral, Schiavone, que agradecia a todos e dizia que acabou a minha missão, porque estavam em prorrogácio, né, até que nós. E também deixar claro assim, para vocês uma questão que muita gente, não aqui na nossa circunscrição, não, mas em alguma circunscrição, como por acaso o Rio de Janeiro, ela não nos convocava para a reunião porque achava que a gente ainda não estava empossado. Não existe a posse para os conselheiros eleitos. Nós somos eleitos. Nós só não estivemos em reunião porque aí sim não haviam sido nomeados os 20 conselheiros de nómina governativa, aqueles que representam os partidos, os sindicatos, a estampa extra, aquelas coisas que eles nomearam. E isso que aconteceu agora. Então não é que vai ter um decreto dizendo no meio conselheiro vote Petruzzello. Nós fomos eleitos, não fomos nomeados. Então, logicamente, não se poderia convocar uma reunião se não tem os outros 20 conselheiros, que aí sim dependia da assinatura do decreto. Finalmente isso aconteceu, né, como eu disse, e em maio teremos a primeira reunião. Até lá a gente vai poder conversar com vocês, ver se temos algum argumento a nível macro, né, que a gente possa levantar. A primeira semana de reunião, ela é sempre
um pouco mais operativa no sentido de se eleger o secretário-geral, né? Se eleger os vice-secretários de áreas geográficas, no nosso caso América Latina, porque na eleição a gente vota para o chamado América Meridional, mas no TDE tem o México, que no caso das eleições não tem. Então vamos eleger o nosso vice-secretário e vamos eleger o que se chama Comitado de Presidência, que seria uma espécie de diretoria do TDE que coordena os trabalhos, digamos, convoca as reuniões e aquelas coisas todas. Então essa notícia que eu queria dar, que finalmente, né, e repito, eu sei do movimento de algumas pessoas, né, eu vi a live quando o Elton participou, e a Dona e outros aí, que realmente estavam incomodados com essa situação, né, mas finalmente a gente está. Então vamos chamar agora, quem quiser dizer que nós estamos empossados, nós estamos empossados, né? Não fisicamente lá na reunião de Roma, mas agora o TDE já existe, já aquele TDE anterior, no caso da Silvia do Brasil, que era do anterior, ela já não é mais conselheira do anterior, mas continuará sendo porque ela foi eleita agora, certo? Então essa notícia que eu queria dar para vocês, não tenho muito a tomar o tempo de vocês aí, e agradeço mais uma vez o convite, sempre é um prazer participar das reuniões, que pese ser uma prerrogativa legal, né? A convocação e coisa mais. Agradeço sempre a gentileza de vocês e o carinho de vocês. Obrigado, Muito Paulo. obrigado. Pela ordem, Crepaldi. Buongiorno a tutti i consiglieri. Primeiro de tudo, eu quero assim, parabenizar esse comité, né, pelo trabalho iniciado para que possamos ter esse hotel em Santa Catarina. E principalmente eu quero assim, parabenizar o cônsul de Venezia por ele ter abraçado essa causa. Uma causa muito justa para Santa Catarina. Eu vejo que depois de muitos anos que eu participei, já depois do mandato anterior do Condes, e que eu fui chamado de achar que nunca isso pudesse acontecer, essa batalha realmente, estou vendo agora uma luz que podemos realmente termos lá o nosso Estotelo e depois sim o consulado. Então, parabéns, senhor cônsul, muito obrigado por ter abraçado esta causa do consulado para Santa Catarina. Porque, senhor cônsul, da nossa região, para vir aqui a Curitiba são 535 quilômetros, onde que uma pessoa precisa de um trabalho consular. E lá vai ficar bem centralizado, eu acredito que com 300 quilômetros todos vão poder usufruir dessa estrutura. Então isso foi muito bem-vindo e gratidão, e o senhor não vai nos abandonar lá em Roma, né? Esperamos, né? Deixa Agora nos é a fase ajude, decisiva, né? nos ajude, que o senhor está sempre muito bem lembrado pela coletividade italiana de Santa Catarina. E eu vejo isso com bons olhos, e como eu digo para o senhor, desde 97 que eu participo do movimento, e eu estou vendo agora que realmente vai se concretizar esse desejo do povo catarinense. Obrigado mais uma vez. Grazie, Crepaldi. Fumagalli. Sim, senhor presidente, eu gostaria de pedir a oportunidade nesse primeiro momento do nosso encontro de saudação, creio que não seja despedida, a esse ilustre senhor que nos deixa momentaneamente aqui. É uma satisfação estar nessa mesa e confesso, senhor cônsul, que eu fiz questão de trazer o cravo da República Italiana, porque foi graças à sua pessoa, à sua sensibilidade para um brasileiro, que nem sou digno ainda de ser um cidadão italiano, mas que presta pela concessão, pela sensibilidade que o senhor tem, que me levou junto ao Ministério, o meu nome, eu estaria aqui sempre a seu serviço, até na condição de cavalheiro, até os meus últimos dias de suspiro. E, senhor cônsul, das andanças que nesse último ano, que esse comitê, ao qual me orgulho de ocupar aqui a condição de coptado, me propiciou a defender a minha doutrina de vida, que lontano é um logo que não existe. Quando eu visitei todo o nosso oeste catarinense, o sul, o extremo sul, o nosso norte, o sudoeste do Paraná, temos em vista ainda o norte de Cascavel, me fez convite, Londrina, porque esse comitê, na qual eu me orgulho, que me dá essa oportunidade das minhas pernas e da minha voz poder ecoar nessa comunidade, todos em franqueza, em transparência, mostraram que desde o seu primeiro mandato foram muito bem assistidos
É claro que nós, nesse dia festivo de Dante, não se trata de um paraíso, mas estamos no momento do purgatório, das avaliações, de apurar as questões, de fazer certas releituras, e que, oxalá, essa comunidade possa ser cada vez mais próspera. E fica aqui o meu voto de responsabilidade por essa condição de cavalheiro, e como muito honrosamente, como cooptado nesse conselho que a lei italiana permite, estarei sempre a vosso serviço e ao vosso governo. Obrigado. Barzotto. Eu faço minhas palavras dos colegas, sem querer ser repetitivo, mas nós temos, né, com a partida do senhor cônsul Salvatore de Venezia, né, uma lacuna que vai ser preenchida certamente, com muito louvor para a doutora Salamanda e posteriormente pela nova cônsul, mas sentiremos muito a falta do cônsul Salvatore de Venezia, que por ser uma pessoa muito aberta, muito disponível. Essa sede onde nós estamos hoje é mérito, né, de uma batalha que ele teve. E como disse o colega Cribaldi, o Sportello de Florianópolis, certamente, muitos tijolos ali, boa parte deles, né, são mérito do Conservatório de Venezia. E nesse assunto específico do Sportello, é um sugerimento, uma proposição que eu peço que venha anexada à ata de hoje sobre esse tema. E eu acho que, como eu escrevi aqui rapidamente, vou ler rapidinho, eu acho que a gente pode ter um caminho mais curto para viabilizar esse Sportello ainda de uma maneira mais rápida, né? Então, com específico riguardo ao argumento Sportello a Florianópolis, vorrei mettere a verbale quanto a preso da interlocutora da Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina. Secondo lui c'è in corso un contatto da parte di un membro della Secretaria di Articolação Internacional do Governo do Estado, nonché di un parlamentare di Santa Catarina con il Consolato Generale d'Italia a Curitiba, ma non ha saputo dirmi come stanno procedendo le trattative. Io già ho detto. Sì. Sulla base delle informazioni a mia disposizione, propongo al Consolato Generale di ricercare un contatto diretto con la Segreteria di Stato da Casa Civil, che consentirebbe un contatto più diretto con il governatore, il quale pare abbia già mostrato interesse di ricevere una delegazione composta da membri del Consolato Generale e del Comites. Basterebbe fissare una data per questo incontro e fornendo così un canale diretto di comunicazione. Ok? Ripasso alla segretaria. Grazie. E poi possiamo allegare a questo documento la posizione del consolato con degli aggiornamenti su tanti fatti Avvenuti nel frattempo. Dan, poi Paola, segretaria Paola. Salvatore, só trago um abraço e um agradecimento do Círculo Trentino, italiano de Jaraguá do Sul, da Associação Veronese e de vários dos teus amigos com quem eu estive conversando nesta semana, falando que estava aqui, que vocês sabem quais são, você tem muitos amigos em Jaraguá. Aguardamos a tua volta e quando vier aqui que nos visite. E eu me coloco sempre à disposição para qualquer encontro que você queira fazer em Jaraguá do Sul, sempre às horas. Obrigado por tudo. Você sempre teve um carinho por Jaraguá e as pessoas reconhecem isso. Muito obrigado. André. Bom, eu como única representante eleita, né, aqui no Paraná, para mim é uma grande honra, mas também uma responsabilidade grande, né, que me cai nos ombros. Então eu queria agradecer de coração. O senhor sempre nos atendeu muito bem, nunca tivemos nenhuma diferença de tratamento, né, desde antes de eu ser a secretária do Comites para anteriormente, quando eu era simplesmente uma filha de italianos. Sempre precisei muito desse consulado, porque meus pais não são duplos cidadãos, são somente italianos. Então nós tivemos uma experiência muito ruim anterior ao senhor. Graças a Deus que tinha a Maria aqui para nos ajudar, porque realmente foi complicado, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu tive assim experiências muito ruins com a pessoa que estava no seu lugar. Então eu gostaria de agradecer de coração pelo senhor ter divulgado a língua italiana, principalmente, que é um orgulho para mim.
a cultura italiana também. Né? Eu estou muito feliz por saber que vem uma mulher aqui, então vão ser 3 mulheres agora. Né? A Maria, a nova cônsule, a Rosela, vocês que se cuidem. Né? Brincadeira, né? Brincadeira, mas eu acho... Principalmente a Rosela. Mas eu acho que essa parte da organização vai ficar muito boa e estou muito feliz que nós vamos ficar esses meses nas mãos da Maria, que é muito competente, uma pessoa que eu conheço há muitos anos e sempre foi extremamente gentil, extremamente competente também, assim como o senhor. Então, eu estou ao mesmo tempo muito triste que o senhor vai embora, mas o maior tesouro, né, dos nossos amigos aqui de Santa Catarina, o senhor está levando com o senhor, que é a Líris, que é uma pessoa maravilhosa, de Jaraguá do Sul. Então, o seu coração é mezzo catarinense, mezzo italiano e mais um pedacinho. Molto jaraguense. Né? Molto jaraguense. Então, grazie. Só queria dizer grazie. No, só rispondendo a Paola, na realidade, io estimulei, né, o Comites a se envolver também no nosso contato a respeito da organização de eventos culturais. E o Fumagalli também deu muitas dicas nesse sentido. Então vamos continuar, obviamente, fazendo reuniões, porque queremos espalhar em toda a circunscrição um pouco de Itália. Que não seja só Curitiba, que não seja só Florianópolis, mas que, sobretudo, no interior do estado de Santa Catarina e no interior do Paraná. Então estamos se esforçando para fazer isso. Temos tantas ideias, a Paula sabe dessas ideias. Então o meu legado é dizer, continuem assim, que o Comites possa nos colaborar também nesse sentido. Senhor Cônsul, a senhora Maria Salamandra vai ser essa ponte conosco, então. Minha cara Curitiba, podemos fazer as tratativas. Estamos continuando, já quase, né, finalizamos um programa. E a gente agora tem que ver, para espalhar, digamos, os contatos, os eventos em várias cidades do estado que sejam acolhedores. Que já estão dispostos. Também tem um festival de cinema que vai ser em novembro, que temos que individuar aonde as associações italianas onde podem se espalhar, porque são filmes novos da Itália, então muito, o ano passado já fizemos, mas este ano queremos ampliar. Então, a colaboração do Comites é fundamental, tá bom? Queria dizer uma coisa Por favor. a respeito disso da cultura. Porque o consulado, claro, tem uma sua programação e não é fácil também organizar tudo, porque você sabe que o consulado tem pouquíssimas pessoas trabalhando, então se ocupar da parte cultural, da organização. Nós temos pessoas que nos ajudam, claro, né, que fazem isso de profissão, mas é claro que vamos também vamos levar esses eventos também em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Só que eu digo que se alguém de você, me refiro ao Márcio, porque ele está um pouco nesse meio também cultural, né? Então, nada impede que o Comites possa organizar uns eventos por conta própria, cioè claro, o consulado não pode ajudar financeiramente, entendi, mas o Comites pode pedir. Comissão pode pedir. E sobretudo a colaboração das prefeituras, né? Que ele tem recursos para nesse sentido. Muitas prefeituras são muito de oriundos italianos. Então, e a casa de espetáculos já está esperando lá, sem aluguel. Nós podemos mandar eventos, então nós precisamos saber os locais onde possivelmente vai dar para fazer esses eventos, então teatro, cinema, também, né? sala de exposições, né? Então o consulado tem que ter assim um sentimento, digamos assim, desses locais, né, onde poderiam ser levados. E depois, aqueles que a gente consegue, né, com a nossa organização, vamos estar em contato para, né, fazer. Um trabalho. Mas também vocês podem organizar também uns eventos por conta própria. Senhora Salamandra, uma dúvida no sentido operacional, uma pergunta um pouco atrevida para compreender de forma geral. O Poder Público Municipal, a Secretaria de Cultura, unida com a Associação Italiana Local, das mais variadas cidades do Paraná e Santa Catarina, se predispõe com o espaço cultural, com a acolhida. A senhora poderia nos dizer, o senhor Cônsul ainda aqui presente, evidente, presidindo a mesa,
o produto ele vai até a cidade custeado pela minha cara? O produto? Sim, o, lá, o produto vai. E lá nós até a acolhemos com os gastos. Não, mas os gastos podem ser também no local da minha cara, pode ser. Estou falando, claro. Por exemplo, a gente traz um artista da Itália, Sim. né? Famoso, que pode se espalhar para tudo. A gente paga, obviamente. Só que a parte local, por exemplo, A logística. onde hospedar, o que fazer. Ok, compreendido. Direitos A logística autorais. de transporte, tudo. Essa parte aqui. Cabe a nós, tá tudo ótimo. Com Tá a nossa perfeito. colaboração, óbvio. Os prefeitos já estão. Sul tema mia cara